Pessoal, está no ar mais um Papo de Jaleco. Hoje, um Papo de Jaleco especialíssimo sobre marketing, fidelização de clientes, uma série de assuntos muito legais e que cabem plenamente na necessidade de cada laboratório, de cada empresa, seja o ramo de atividade que você atuar. Marketing é marketing, publicidade é publicidade, é tudo muito importante. E nós temos conosco hoje uma autoridade no assunto de marketing em saúde, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer agora no congresso em João Pessoa. Aqueles acasos do destino que nos colocaram na mesma van, no mesmo horário, e os nossos assuntos e vontades de aprender um com o outro se cruzaram ali, e a gente imediatamente fez uma amizade e a parceria que já nasceu. Então eu quero apresentar para vocês a Kelly Rodrigues, minha convidada de hoje para o Papo de Jaleco, para a gente falar sobre a fidelização de clientes e o impacto disso, né, Kelly? No dia a dia dos laboratórios, na economia, na gestão. Seja muito bem-vinda ao Papo de Jaleco. Obrigada, e agora você está livre para as suas considerações iniciais. Eva. Bom, pessoal, boa noite. Desculpem aí os erros tecnológicos, os problemas tecnológicos que acontecem, aqueles que a gente não espera. Enfim, e hoje foi uma correria muito grande, porque justo hoje a gente começou, eu estava ministrando um workshop que falava muito sobre o assunto, de experiência de pacientes e como que a gente pode criar insights aí, trazer insights para a gente poder inovar na experiência do paciente. Então, realmente foi um encontro muito feliz, esse com o Caio. Foi engraçado, porque a gente foi, então, do hotel para o congresso, já conversando no caminho, e aí a gente já teve uma sinergia, e aí ele falou, eu falei, olha, vou dar uma palestra agora. Ele falou, eu vou assistir. E aí que veio essa história toda da gente comentar um pouco, da gente conversar um pouco. Ele me contou um pouco do programa e do objetivo, e eu acho uma coisa muito bacana. Primeiro, Caio, posso começar já falando, ou você quer me fazer... Fique à vontade, você é dona do papo, o Paulo Jaleco é teu agora. Bom, gente, eu sou professora de marketing e saúde no MBA de gestão de saúde da Fundação Getúlio Vargas, do Hospital Albert Einstein e do Hospital Oswaldo Cruz. E uma das coisas que acho que assim é uma desmistificação que a gente precisa fazer, que com relação a essa história de marketing, as pessoas acham, de uma forma geral, principalmente quando não tem o conhecimento do que é marketing, que marketing é só a questão da comunicação, né? Que é só a questão do fazer propaganda e tal. E não é isso. Dentro do marketing, a comunicação está ali, ela é super importante, mas na verdade, marketing é estratégia. É a gente entender um pouco qual é o nosso mercado, qual é o nosso segmento, qual é o nosso público, para onde a gente quer ir, o que a gente precisa fazer para a gente chegar lá, o que a gente precisa para conquistar clientes, o que a gente precisa para manter clientes. Então, o marketing é algo extremamente estratégico. E tem uma outra grande coisa, né? A grande frustração é a história de prometer algo e não entregar algo. Então, o marketing, ele é uma coisa que ele tem que ser de verdade, porque não adianta fazer propaganda enganosa. Né? Se a gente fizer uma propaganda e a gente não tiver entrega, as coisas não acontecem. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente está na fase do marketing 3.0. O que é isso? É uma fase onde antes era verticalmente a empresa falava uma coisa e o cliente acreditava. Hoje a gente está na fase do marketing horizontal, que é o quê? O marketing do boca a boca. Então, quando você precisa utilizar um serviço ou um produto que você nunca usou, o que você faz? Você vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhada, o que as pessoas estão falando dessa empresa, o que as pessoas estão falando desse produto ou de serviço. Então, você acredita muito mais nas pessoas horizontalmente que você não conhece do que na empresa que está fazendo a propaganda, né? Então, aí a importância da entrega. Olha, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que é uma curiosidade minha, muita gente confunde, por exemplo, publicidade com marketing? Acham que é a mesma coisa? Sim, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, tem até um olhar muito pejorativo, né? Falar assim, nossa, tal pessoa é tão marqueteira. Pois é. Não é?
Porque o marketing, ele vem só como se fosse uma coisa pejorativa. E é daí, por isso que eu estou dizendo, o marketing, ele dentro do marketing, a gente tem uma área toda de comunicação, de publicidade, então tá, onde é que eu vou fazer propaganda? Quais são os eventos que eu vou participar, que são importantes? Isso tudo é uma parte importante dentro do marketing, mas o que eu estou dizendo é, o marketing é muito mais do que isso, o marketing é estratégia. Então, não tem mais essa das empresas pensarem, eu não preciso de departamento de marketing. Enfim, independente do seu tamanho, do seu negócio, você pode ser um negócio pequenininho ou um negócio grande, você tem que ter estratégia. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que saber qual é o mercado que você vai conversar, qual é o teu público-alvo. E tudo isso vai dando um norte, um direcionamento para o seu negócio. Se você não tiver um público-alvo, é aquela coisa, você atira para todo lado, uma hora você acerta em um ou em outro, mas é diferente do que você ter um tiro certeiro, né? E é isso, marketing é estratégia. Kelly, me diz uma coisa, para a gente abrir o nosso talk show aqui. O que é exatamente no conceito do marketing? O que é fidelizar o cliente? Até que ponto você vai, na tua análise, para poder dizer assim, agora esse cliente está fidelizado, esse cliente agora realmente ele é nosso, ele está... Como é que é isso? O que é fidelizar um cliente, afinal de contas? A gente vive ouvindo isso, né? Fidelizar o cliente, né? Então, primeira coisa, eu sempre digo que as empresas deixam a porta da frente aberta para captar novos clientes, mas não fecham as portas dos fundos. Então é o seguinte, conquistei o cliente, beleza, o cliente é meu. E a gente está numa era onde as mídias sociais, na verdade, toda essa entrada de competidores no mercado, a gente tem milhares de opções. É diferente de antigamente, que a gente tinha meia dúzia de coisas para a gente escolher. Hoje, o nosso mundo de opções, ele é gigantesco. Então, cada vez mais, a gente tem menos clientes leais ou fiéis. E aí, o que é isso? E só um outro dado muito importante. A gente gasta 5 vezes mais para conquistar um novo cliente do que para manter um novo cliente. 5 vezes mais. Então, você precisa fazer uma estratégia. Em tempo. Em tempo e em dinheiro. Então, você faz uma estratégia toda para captar, seja com propaganda, seja com ação de relacionamento, etc, etc. Captou o cliente e não mantém o cliente. Então, quer dizer, você gastou 5 vezes mais para captar um cliente novo do que para você manter a base que você tem. Né? Então, assim, o fidelizar o cliente é você entender qual a frequência que esse cliente utiliza o seu serviço ou o seu negócio e qual o tipo de utilização que ele faz, qual é o ticket médio dele. Significa a gente estimular o consumerismo na área de saúde. Não é a história de estimular o consumo desmedido. Mas sim, cada vez que ele precisar utilizar, por que não utilizar comigo? Mas assim, não é? Uma pergunta que muitos de nós nos fazemos. Por que, com tudo que eu faço, lembra que eu brinquei contigo isso lá em João Pessoa, né? Com tudo aquilo que eu faço, por que o cliente escolhe a outra porta, né? Uma coisa que às vezes a gente não consegue entender a matemática mental do cliente, né? Para mim, tem várias coisas que estão muito claras. Então, eu te contei que eu fiz aquele trabalho de churn com a Daniela. A Daniela fez um trabalho de churn, Daniela Camarinha, da YouCare. Ela fez um trabalho que era o quê? Ela avaliava qual era o número de pacientes que deixaram de utilizar o laboratório num período de 13 meses. Teoricamente, a gente tem aí algumas informações e alguns dados que dizem que o paciente tem que utilizar um laboratório pelo menos uma vez por ano para fazer exames. Vocês usaram essa variável como ponto de corte. Exatamente. Então, a gente usou essa variável de 13 meses e aí a gente avaliou nesses últimos 13 meses, quanto daqueles pacientes que já utilizavam o nosso serviço continuaram utilizando. E aí a gente pegou um laboratório que tinha aí mais ou menos uns 40 mil pacientes ano, e aí a gente avaliou que aquele laboratório, ele crescia todos os anos. Só que ele deixava de ter o mesmo público, ele perdia 12 mil pacientes ano.
Ou seja, ele crescia, ele conquistava pacientes, mas se ele não tivesse perdido aquela base, ao invés de ele crescer 4%, ele cresceria 34%. Entendeu? E essa é a linha de raciocínio. Sabe por quê, Caio? Principalmente os laboratórios de análises clínicas. Quando é que a gente se relaciona com o paciente? Nunca. Vocês se relacionam com o paciente no momento que ele tem o ponto de contato com vocês. Então, vocês não estão na mente do cliente. E aí, vocês não têm nenhuma, o que a gente chama em marketing de barreira de saída. O que é barreira de saída? Qual é o esforço que eu vou ter para fazer negócio com você ou com outro laboratório. Por exemplo, dá um exemplo. Às vezes você não está muito feliz com o seu banco, né? Mas vai te dar uma dor de cabeça você trocar de banco. Você tem um custo e um esforço tão grande que você às vezes acaba até deixando para lá esse trabalho todo. Só se realmente for uma coisa muito grave. Com o laboratório, qual é a barreira de saída? Nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu faço meus exames com você, faço os exames com o outro, faço os exames com o outro. E o mais grave ainda que a gente percebeu nessa análise que nós fizemos, desses 12 mil pacientes que deixaram de utilizar o laboratório, a gente fez um monitor de experiência de pacientes, onde a gente conseguiu avaliar quais eram os critérios desses pacientes que deixaram de utilizar o laboratório e quais eram os critérios dos pacientes que continuavam utilizando, dos fidelizados. E aí a gente percebeu o seguinte, que não tinha nada de errado. Com os que deixaram de usar, não foi nenhum problema. Tipo, tivemos uma travada aqui. Ou ele até mesmo dizia, qualquer hora eu vou usar de novo. Peraí, que deu uma travada aqui, sumiu e voltou. Peraí. Opa! Falta ali daqueles clientes que vocês analisaram que tinham saído. Isso, não tinha nenhum problema especial para sair. Nenhum problema grave. E aí a gente perguntava assim, mas por que você deixou de usar? Porque eu fui num laboratório mais próximo da minha casa. Porque eu até vou usar, nem lembrava que eu precisava fazer exame de novo. Então é isso, não tem barreira de saída, não tem continuidade de relacionamento, vocês acabam não se relacionando com os clientes de vocês. E para esse paciente é muito fácil. O que acontece? Ele não está... Vocês não estão na mente das pessoas, e é fato. Sabe qual é o exemplo que eu dou disso, que você vai achar engraçado? Que todo mundo acha engraçado, isso que eu falo, porque parece uma chantagem emocional enorme. Mas olha só, quantas vezes por dia, quantos anúncios por dia a gente vê nos grandes jornais dizendo assim, por exemplo, a família do senhor Otávio de Lisboa agradece a todo o corpo clínico do hospital fulano de tal, ao corpo de enfermagem. Ninguém lembra do laboratório, cara. Ninguém lembra. Nunca é lembrado. O laboratório ele passa despercebido. Ele é totalmente coadjuvante. Mas aí que tendo um momento, às vezes, até traumático, ter que ir lá, coletar sangue e tal. Só não lembra do laboratório. Aí, Caio, a gente vem para a história da experiência do paciente, falando dessa era, que eu vou explicar para vocês um pouco o que é isso, mas assim, é o que o paciente percebe, e existem determinadas coisas que são imperceptíveis. Então é assim, primeiro, a gente tem que trabalhar o valor percebido, então mostrando a nossa importância, mas isso é um papel nosso. E além disso, desse papel que foi uma outra perspectiva que você tá mostrando, é a perspectiva mesmo de como eu me relaciono com o meu cliente no dia a dia. Então, assim, a gente tem que ficar bombardeando o cliente todo dia de coisa? Não. A gente já recebe milhares de informações, mas se a gente tiver um monitoramento de quando aquele paciente precisa de novo aparecer no laboratório, ou a gente começa a munir esse paciente com informações que sejam de interesses gerais da área de saúde, de informações que ele teria interesse, a gente consegue acessar muita coisa. Sabe, a gente consegue melhorar a relação dele, ele consegue lembrar da sua marca. A gente tem que ter algum tipo de ação onde a gente encante o cliente. Porque simplesmente ele está satisfeito não significa que seja uma garantia de fidelização. E então, a gente está realmente... Eu sou obrigado a emendar uma pergunta cabeluda para você. Vai lá. Beleza, então tá. Então, como
E como, de alguma forma, a gente consegue fidelizar esse cliente? Qual seria o grande... Qual seria aquela... Como é que se fala no povo? A cereja Assim, do bolo. isso, a cereja do bolo dessa história. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente precisa entender quem são os nossos clientes. Muitas das vezes a gente oferece a mesma coisa para todo mundo, né? Então, a gente está na era da experiência, e que aí é a minha praia, que é a experiência de pacientes. Que é o quê? É uma era de cocriação. A gente precisa entender o que é que estas pessoas querem. Uhum. Quem é este consumidor? Quem é este paciente? Quem é este usuário? Não adianta, eu digo muito de uma era que era a era do marketing 1.0, que era a era industrial. O Henry Ford dizia que o carro podia ser de qualquer cor, desde que ele fosse preto. Mas todo mundo andava a cavalo. A fase é sensacional. Beleza, carro preto para todo mundo. Na fase do 2.0, foi na fase que a gente começou a entender quem eram esses clientes. Então, eu vou começar a fazer um carro para o solteiro, um carro para o casado, um carro para o playboy, que é o esportivo, entendeu? Então, eu comecei a entender o que era esse consumidor. E agora a gente está numa fase, que é a do 3.0, que foi essa que eu falei para vocês, que a gente começa a avaliar outras coisas, que a gente precisa entender o que esse cliente pensa e o que ele sente. Então, a gente está... E isso é um fenômeno que vem acontecendo com a história das mídias sociais, de uma forma geral. A gente é de uma época, né, jovem, tal, né? Enfim, a gente nasceu... Não tão jovem no meu caso, mas beleza. Não, eu tô brincando porque eu tô dizendo que a gente é da mesma época. De uma época que a gente não tinha internet. A gente fazia o nosso trabalho, a gente ia na biblioteca fazer o trabalho. Agora, esta era, que é a era da internet, ela derrubou os muros, ela derrubou as informações. Então, antes, o que a gente reclamava para uma pessoa, para os nossos familiares, que a gente dizia em marketing, quando eu comecei a estudar isso, que a gente atingia até 9 pessoas, agora a gente atinge milhares de pessoas. Então, do mesmo jeito, então as coisas, elas tiveram uma disrupção muito grande, é tudo muito fácil. Então, a forma da gente se relacionar com o cliente mudou. Então, primeira coisa, como a gente faz para fidelizar? Primeiro, a gente precisa entender quem são eles e o que eles querem. Eu fui diretora de marketing 16 anos numa empresa eu trabalhei a minha vida inteira na área de saúde, mas os últimos 16 anos, antes de ter essa minha consultoria de experiência de pacientes, eu fui diretora de marketing numa empresa de home care. E eu sempre digo, e eu com todo esse mindset de atender o cliente, de entender o cliente e tudo mais, eu sempre digo o seguinte: quando você é executivo de uma empresa, você desenha as coisas, os produtos e os serviços para o cliente com a máxima e absoluta certeza de que a gente sabe o que ele quer. Porque a gente conhece do negócio. Só que a gente acha que a gente sabe o que ele quer. Sabe por quê? Porque a gente usa o nosso referencial. E o que é o seu referencial não é o meu referencial. E aí vai. Então, como é que a gente consegue se colocar no lugar do outro, que é a história da empatia? Então, cada vez mais a experiência do paciente tem sido mais importante. Por quê? É porque a gente escutar o paciente. Lá no congresso, a gente fez uma atividade muito legal, que foi uma atividade do quê? De jornada do paciente, que a gente fez com os laboratórios. Então, a gente entender, pela perspectiva aí dos colaboradores, qual é a jornada do paciente, como que ele é. Ele escolhe o laboratório como? Quem é que indica o serviço para ele? Ou ele escolheu olhando o livrinho do convênio? Ou ele escolheu porque está perto da casa dele? Como que é quando ele chega no laboratório? Qual é o primeiro contato dele? É um manobrista? Ou o primeiro contato dele é se ele veio a pé, a recepcionista? É a máquina do guichê ali, a maquininha de tirar a senha? Então, quando a gente mapeia isso, é muito legal, porque a gente mapeia isso pelo ponto de vista da equipe, que vai achar uma coisa, e depois a gente mapeia isso pelo ponto de vista do paciente, que vai sentir outra. E aí a gente vai entendendo quais são os sentimentos desse paciente em cada etapa do atendimento e vai entendendo o que é que a gente pode fazer diferente melhor, né? Então, assim, para mim, o fidelizar o cliente é o quê? O resumo da ópera. É a gente entender o cliente, em primeiro lugar, é a gente manter um relacionamento com ele, a gente não só ter o relacionamento com ele no momento que a gente precisa, e é a gente encantar o cliente. Uhum.
Posso dar aquele exemplo de encantamento do cliente? Eu acho bárbaro esse exemplo. Esse exemplo foi o que me encantou. Vai lá. Bom, falando então da era de experiência e da era de encantamento, tem um exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Nubank. O Nubank é um banco digital. É um banco que está transformando as experiências aí das pessoas e a forma de se relacionar com o sistema bancário. Como é que é? As pessoas fazem, só tem cartão de crédito, e as pessoas fazem todo o processo de abertura de conta e de solicitação, tudo via digital. Então, é um processo de uma forma, obviamente, segura, mas de uma forma muito mais fácil. E qual é a grande história do Nubank? A forma de se relacionar com os clientes. Então, eles têm, primeiro, os atendentes deles são todas as pessoas com uma formação muito boa e tal, e estes colaboradores, eles têm um poder aí de agir, de ação. Qual é esse poder de ação? Eles recebem até X mil reais por mês para encantar os clientes em determinados momentos. Mas não tem uma ação formatada, falar assim, todo mundo que ligar você vai fazer tal coisa. Não. As pessoas vão sentir qual é a história e daí elas vão ver qual é a forma que elas podem encantar, que a gente chama de wow moments. O que são esses wow moments? É você receber uma coisa que seja uma coisa tão diferente que você fala, meu Deus, como esses caras pensaram nisso? Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que o Nubank fez. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver milhares de exemplos do Nubank, porque ele realmente está fazendo uma transformação muito bacana. Mas tem um exemplo lá de uma pessoa que ligou, falou assim, olha, eu preciso que vocês me mandem um cartão de crédito, um cartão novo, porque a minha cachorra comeu meu cartão. É mesmo, seu Marcelo? Qual é o nome da sua cachorrinha? É a, sei lá, Belinha. Então tá bom. Tá. Dali a pouco, esse cliente recebeu uma caixinha com o cartão dele escrito assim, este é para o senhor Marcelo. E depois, junto da caixinha, um ossinho com as cores do Nubank, que acho que é roxo e amarelo, escrito assim, este é para Belinha. Belinha, não coma mais o cartão do Marcelo, do seu dono, uma coisa assim. Imagina na hora que o cara recebeu esse negócio na casa dele. Quer dizer, o cara ficou encantadíssimo. Ele foi, colocou isso na internet, isso viralizou. Então, quer dizer, primeira coisa, a gente fala em dimensão da experiência, a gente tem 3 dimensões, que é o quê? Primeiro é sucesso. O que é sucesso? É o seu negócio. Seu negócio tem que funcionar. Então, não adianta você fazer firulas e coisas outras se o seu negócio não funciona. Então, sucesso no negócio. E segundo, fazer com que o seu cliente faça negócio com você com o menor esforço possível e com a maior emoção positiva. E aí, isso. Porta de trás fechada, né? Como é? E a porta de trás fechada. Então assim, você fez essa entrada, mas continua mantendo isso. Então, vamos pensar aqui no exemplo do Nubank. Sucesso do negócio é o quê? O cara precisava do cartão, ele recebeu o cartão. O cliente fez a coisa com ele com o menor esforço possível, que ele ligou, pediu e veio de uma forma fácil. E qual foi a emoção positiva? Ele foi surpreendido. O que a gente faz de surpreender os nossos clientes? Muito pouco. Muito pouco. E às vezes, esse muito pouco é tão importante. Hoje eu estava, só para dar um exemplo para vocês, hoje eu estava dando esse workshop de experiência de pacientes e tinha lá um pessoal da indústria farmacêutica. E aí a gente estava falando um pouco dessa história de momentos especiais, de wow moments e tal, e ele estava contando de um momento que foi quando o filho dele nasceu, que ele escolheu um hospital onde o diferencial para ele era que depois do parto ele ia poder ficar ali junto com o bebê e com a esposa na sala de recuperação. Isso para ele foi um momento especial. É um momento que ficou gravado para a vida inteira dele. É o momento de nascimento do filho dele. É uma coisa muito importante. Então, é assim, quais são os momentos importantes do laboratório de vocês? E vocês poderiam usar isso como momentos especiais. Onde você pode mostrar para o cliente que, além de um resultado de exame, que além de um número, ele é alguma coisa mais importante para vocês.
Entendeu? Então, eu acho que é essa reflexão que a gente precisa fazer, é esse mindset que a gente precisa ter. O que é que eu faço para... Primeira coisa, eu faço as minhas coisas com sucesso? Eu entrego aquilo que eu estou prometendo? Esse é o fator primordial. E o segundo, como eu me relaciono com esse cliente e o que eu faço para surpreendê-lo? Então, eu acho que são as coisas primordiais que a gente precisa refletir. Isso passa também por não somente com o relacionamento com o cliente, que a gente chama de cliente direto, que é aquele que vai no balcão do laboratório, mas e aquele que você também citou, que seria quem indica, quem solicita. Influencia. Vou falar diretamente do cliente, que talvez seja o carro-chefe de qualquer laboratório, que é o médico, né? Então, essa interação com o médico, que é perigosa e delicada, porque existe todo um conceito de ética, tem toda uma carga de coisas envolvidas, como, por exemplo, não ultrapassar o limite do bom senso, a questão ética. Como trabalhar essa questão do médico sem ultrapassar esse limite, na tua opinião? Assim? Bom, Caio, quando a gente fala do entendimento do consumidor, a gente também tem que entender, do consumidor, do cliente, do paciente, a gente tem que entender os papéis de compra. Então, a gente tem um que influencia, o outro que paga a conta, o outro que utiliza, e a gente tem que se relacionar com todos esses players. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar tudo isso. O médico, sem dúvida, ele é um tipo de cliente, porque ele é influenciador, né? Não é ele que usa, não é ele quem paga, mas ele influencia, ele tem uma influência forte. Ele é um público onde a gente também precisa conversar, porque a opinião dele também é muito importante. E a gente precisa entender também o que é importante para ele. De uma forma geral, além das coisas que não são éticas, que a gente sabe que acontece muito por aí, a gente precisa, de uma forma geral, ele busca um parceiro que ofereça qualidade, que ele tenha certeza que o paciente dele está sendo realmente bem cuidado e bem avaliado. Mas como é que a gente mostra essa qualidade para ele? Como é que a gente se relaciona com ele? Então é isso. O que eu vejo de uma forma geral é que as empresas, elas não aparecem. Então, assim, não adianta falar assim, poxa, mas o paciente não percebe. Você também não faz nada para ele perceber. Então, a gente precisa... ele não percebe a qualidade, o médico também não percebe e tal. O que é que você faz? Então, eu acho que é isso. A gente precisa entender como a gente se relaciona e o que é que a gente mostra. Uhum. De uma forma geral, o paciente, ele não tem como avaliar a qualidade. Ele só percebe quando alguma coisa deu errado. Tipo, o resultado do exame deu errado. Aí ele vai falar, aquele laboratório é uma porcaria. De uma forma geral, ele não vai perceber, que teoricamente é o básico para ele. E aí, ele também vai entender de acordo com aquilo que o médico dele falar. Quantas vezes você já foi ao médico e o médico disse, repita este exame em outro laboratório porque eu não confio neste laboratório? Então, a gente precisa entender qual é a relação que a gente constrói com o médico para que ele possa confiar, o que a gente mostra para ele, porque é assim, no meu aspecto, qualidade assistencial, clínica, técnica, a gente tem que mostrar para este público. Sem dúvida nenhuma. O público paciente, eles percebem outros atributos. Eles não percebem a questão da qualidade, a não ser que dê alguma coisa errada. Entendeu? Então, eu acho que a gente diferentes e formas diferentes de se relacionar. Mas o resumo da ópera é que a gente precisa se relacionar com todo mundo. O médico, na tua opinião, sendo um cliente, ele é fidelizável também? Você acha que ele é fidelizável ou não? Tudo vai depender da satisfação dele com relação ao seu serviço. Uhum. Ele não é um cara que vai se relacionar com você... Enfim, se você pisar na bola, ele não vai... A forma dele se fidelizar é assim. Se desfidelizar é assim. Mas eu acho que se você entregar uma qualidade técnica e tiver uma relação com ele, até de mostrar a forma dele de acessar os exames e tudo mais, ele ter esse acesso até o paciente dele de uma forma diferente, de você... Aqui tem várias ideias de wow moments, de você imaginar, deu alguma coisa, algum resultado muito errado daquele
daquele médico do paciente daquele médico que é super influenciador, por que não vocês entrarem em contato com o médico para dar um toque antes do paciente? Entendeu? Então, tem várias formas aqui de você conseguir se relacionar e mostrar, colocando o médico também num patamar ali especial, onde ele sinta isso e ele tem uma relação de confiança com vocês. Ele vai influenciar diretamente na escolha do cliente que vai ao balcão. Isso aí, mesmo que ele não influencie na ida, ele vai influenciar na volta. Sem dúvida, sem dúvida. Você comentou ali, não aceito o resultado desse laboratório porque eu não confio. Sem dúvida. Aí eu te pergunto, né? Quanto vai custar para você reverter esse pensamento do médico? Nossa. Talvez nunca consiga, gasta um caminhão de dinheiro. A gente tem um case grande, né? Eu não vou citar o nome para não ser indelicado, mas vocês já devem ter escutado desse case de um grande laboratório aqui do Brasil, que tinha um grande problema desse de imagem. Então, é assim, os médicos, você fazia o exame lá e o médico falava, olha, repita em outro laboratório, porque eu não confio nesse laboratório. E aí, eles tiveram um problema, assim, e um trabalho muito grande de recuperação de imagem, que foi o quê? Eles fizeram, mas isso era um laboratório muito grande, né? A gente está dizendo aqui, a gente precisa pensar nas proporções de todos os tipos de laboratórios, mas esse laboratório grande qual foi a estratégia deles? Eles contrataram os caras mais especialistas, os médicos mais especialistas aí para cada tipo de exame, enfim, para ser o head ali da área para aquele tipo de exame, para conferir credibilidade, trocaram todo o maquinário enfim, de análises e começaram a mostrar para os médicos o que eles tinham feito de inovação de parque tecnológico e tudo mais. Né? Agora, sim, isso a gente está falando de um grande laboratório que tem um poder de fogo grande, mas e aí, se você for um laboratório pequeno, como é que você faz, você constrói essa relação? Talvez para um laboratório pequeno seja muito mais fácil, porque se você pensar, o teu escopo de atuação é menor, a tua região, de repente, é menor, talvez tenha uma questão aí bairrista, dependendo do lugar onde você atue, que seja talvez muito mais fácil de você se relacionar com o médico diretamente e explicar para ele quais são as ações técnicas que você está fazendo. Então, é assim, a gente está numa era que é a era de conhecimento. Então, nem sempre aquele conhecimento que você vai estar dando é exatamente um conhecimento específico para você atrair o cliente, mas ele vai gerar um lead. O que é um lead? Ele vai gerar um interesse, despertar um interesse, para daí você converter em cliente. E com o médico nada diferente. Quais são os assuntos que o médico precisa saber? Quais são as coisas que ele quer saber? Ele quer saber sobre os cursos de atualização, ele quer saber sobre um exame novo que está acontecendo, ele quer saber sobre a história do jejum, que hoje é uma coisa aí que está no assunto, em alta. Como é que a gente se relaciona com esses médicos? O que a gente informa para ele? Entendeu? Então, assim, a gente pode prover conhecimento e desse conhecimento surgirem outros negócios. Então, é isso, a gente precisa pensar como se relacionar de uma forma mais ampla. Perdeu um pouco, né, Kelly? Também eu acho que o laboratório tende a ficar enrustido no processo, essa coisa de não querer falar com o médico, de não querer conversar, principalmente pessoal de hospital. É um hospital pessoal muito enrustido, que não quer sair do laboratório para ir para a enfermaria, discutir um resultado com o médico lá na beira do leito, discutindo prontuário, junto com o farmacêutico, com o laboratório. Isso é uma coisa que a gente sente muito, que de uns tempos para cá foi diminuindo demais essa presença do profissional do laboratório como alguém parte do processo, sabe? Ficou uma coisa muito porta fechada aqui, porta fechada lá, e o médico centralizando essa figura de receber essas informações, mas sem que essas pessoas se conversem. E que enxerguem a importância. E que enxerguem a importância. Então, assim, e aí é a questão de posicionamento, Caio, é se posicionar como coadjuvante. Se você se posicionar como coadjuvante você será. Agora, como que você consegue mostrar para o corpo clínico, enfim, qual é a importância do trabalho de vocês? Um resultado errado, um exame errado, ele pode gerar o quê na vida de uma pessoa? Ele tem um impacto gigantesco. Então, é assim,
por que não mostrar, né? Porque, assim, isso é claro, mas as pessoas acabam não percebendo no dia a dia. Por quê? Porque falta um posicionamento. Então, como é que você se posiciona e mostra qual a sua importância? De, olha, eu tô aqui do seu lado para ajudar você a tratar o paciente, e o que eu tô te oferecendo foi um ferramental, né? Assim, eu tô te dando a ferramenta para que você possa seguir para essa direção ou para outra. Você sabe que você estava falando ali do exemplo do marketing mal feito, né? Que a gente deve pensar, conhecer o cliente e tal. Por isso a questão que você falou ali da... Qual o termo que você usa? Não é potencializar o colaborador, como é que é? Empoderamento do colaborador, né? Do colaborador. Aí, digamos, o colaborador que está ali não conhece o cliente e vem A gente viu recentemente uma história muito engraçada que veio para as redes sociais de uma mulher que fez um teste de gravidez e não queria engravidar de jeito nenhum, não podia, não queria. E na hora que ela foi buscar o resultado, tinha uma cegonha descendo no laudo. Parabéns, mamãe e tal. Putz, a pessoa querendo cortar os foi uma choradeira na sala de espera do laboratório, porque ao invés de ela adorar, ela se desesperou. Legítimo tiro no pé esse, né? Isso. Por Agora, isso o fato de conhecer daquela pessoa que vai fazer o mimo para gerar esse wow moment, realmente tem que conhecer com quem ela está fazendo aquilo, né? é isso. E aí, assim, o empoderar o colaborador, dá pra gente empoderar todo mundo? Não dá, gente. Aí é um mundo de Alice, né? Então, assim, dá pra gente falar assim, olha, então daqui em diante, todos os colaboradores têm 5 mil reais para fazer uma ação com os clientes. Ah, é um mundo perfeito. Quer dinheiro! Quer dinheiro. E as coisas não funcionam desse jeito. Até porque, quando isso também passa a ser o arroz com feijão, ele também deixou de ser uma coisa especial. Então, primeiro, a gente precisa ter pessoas específicas que possam fazer isso, e a gente precisa entender em que momento a gente faz. É isso que você falou, é conhecendo quem é esse cliente. Porque se a gente falar assim, olha, daqui de hoje em diante, todo mundo que recebeu o resultado de exame positivo de gravidez vai ganhar tal coisa. É o que você falou, pode ser um tiro no pé. Então, Vira commodity e vira tiro no pé, né? é isso aí. Então, a gente precisa conhecer o cliente e entender o que a gente faz. Legal, joia. Eu vou partir aqui para o chat, tá? Tô aqui acompanhando. Você vê que de vez em quando eu dou uma olhadinha para a esquerda aqui, ó. Tá bom, vai me contando, porque você já viu que de tecnologia eu não sou muito boa, né, gente? Outro monitor aqui, monitorando. Você me conta, o que o pessoal quer saber? Bom, vamos ver aqui lá do começo, todo mundo cumprimentando, o pessoal se conhece aqui e tal. Aí já tem algumas participações aqui. O Michel Silveira Bragato está dizendo que está muito boa a conversa, está perguntando o seguinte: é importante pensar no pós-venda. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa o pós-venda no laboratório e desse uma abordadinha nisso. Tá. Legal a pergunta do Michel. Muito boa, né? Pergunta. Muito boa, muito boa. Michel, quando a gente estava falando da jornada, vocês estão escutando bem? Tá dando... Tá ótimo. Tá dando... De vez em quando faz um blum, 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 mas é normal da internet isso, né? Tá bom. Então, assim, quando a gente fala da jornada do paciente ou do usuário, no caso do laboratório, ele começa ela começa antes da utilização. Então, tem lá a gente pensar como é que indicaram, ele foi ao médico, o médico fez uma prescrição, ele vai, qual é o caminho dele? Então, começa antes. E isso é importante a gente estudar esse antes para a gente entender também o que a gente precisa potencializar aqui, melhorar aqui. Aí depois a gente tem o durante, que é uma outra etapa da experiência, que ali é a experiência, quando ele está usando e quando ele pode ter os problemas, pode nas interações, ou os encantamentos. E o pós? O pós é o quê? Exatamente isso que eu estou falando. Qual é a continuidade da coisa? O pós-atendimento, primeiro que ele tem o pós aí, quando ele vai pegar o resultado do exame, mas o que a gente faz depois disso? É o que eu sempre falo. Normalmente tem um vácuo aqui, ó. Terminou ali. A pessoa vai, pega o resultado do exame e nunca mais ninguém fala com ela. Então, o laboratório só vai se relacionar com ele de novo quando este cliente aparecer de novo. Então, para mim, é um processo contínuo.
Que é isso que eu falo. Então, vamos avaliar a jornada antes, durante e depois ver como que a gente constrói essa continuidade, para que a gente tenha isso daqui, ó, e não para que seja só isso. Uhum. Entendeu? Aí ele pergunta também, vamos ver aqui, seria após entrega do resultado, você já explicou. Seria uma relação de confiança? Gera uma relação de confiança, com certeza, né? Mas seria um relacionamento, você tem que estabelecer um relacionamento. O relacionamento, você pode se relacionar com alguém que você não confia, eventualmente. Passa, né? Se relacionar, né? A confiança, eu acho que é a continuidade desse relacionamento, mas a base é se relacionar. Ótimo. O Caio Bonfim Mota pergunta o seguinte: como você acha? Pergunta também excepcional, aqui tem umas perguntas muito boas aqui. Tem poucas, mas tem boas. Que bom. Como você acha que podemos mostrar a nossa qualidade técnica para o médico, além dos programas de certificação e acreditação? Então, tem muita coisa aí, olha, eu não tenho bola de cristal. Mas eu acho que gente. Eu adoraria ter ali, ó, várias dicas, porque eu adoro essas coisas. Ai, olha, dicas, Legal, tem coisas. 5 passos. Baixe aqui como é que é o e-book com 5 o e-book, tarará. Eu acho que assim, essas coisas todas são inspiradoras, mas nenhuma coisa é receita de bolo. Por que ela não é receita de bolo? Primeiro que a gente está lidando com pessoas, com seres humanos, que pensam de forma diferente, então a gente precisa entender o que é importante para esses caras, para esses médicos. E aí, isso tem várias técnicas. Então, quando a gente fala na experiência do paciente, a gente usa muita coisa de design thinking, que é esse processo de cocriação, de empatia, de entender o que é importante para o outro e tal. E existem várias técnicas. Então, por exemplo, para o paciente tem uma jornada do paciente. A gente pode ter grupo focal com o paciente. Para médico, grupo focal não é uma coisa que funciona muito, mas para médico a gente tem entrevista com profundidade, né? Que são algumas técnicas que a gente consegue entender o que é importante para ele. Porque porque assim, mostrar certificação e essas coisas todas, obviamente, já confere um nível de qualidade. Mas como é que ele vai a gente pesquisar com ele, para a gente pesquisar com os próprios pacientes. Quando você vai no médico, o que o médico olha, o que ele fala, qual é a percepção que ele tem do nosso laboratório? A partir dessa imagem, a gente consegue entender quais são os fatores que a gente precisa trabalhar, entendeu? Então, sabe, assim, vou até te dar um exemplo nosso. A gente pensa muito, o meu laboratório ele é muito focado nisso, assim, de entender um pouco de marketing, né? Eu já te falei um pouco da nossa experiência e tal, embora não seja uma experiência profissional, mas é uma experiência autodidática. Como não é uma experiência profissional? Sim, o seu dia a dia foi te mostrando como tinha aqui, né? A gente trabalha assim. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós contratamos um biomédico que trabalha conosco hoje, inclusive ele eu estava olhando, acho que ele está ali no chat, acho que ele está online aqui, o João Miranda, e ele é acadêmico de medicina. E ele faz esse papel, ele trabalha muito essa parte de fazer a ligação entre o laboratório e o médico. Uhum. Como ele está com um pé lá e um pé aqui, ele já está aprendendo a fazer esse link, ele já aprendeu a fazer esse link, e é ele que hoje faz a nossa visitação médica, né? Que vai até o consultório, apresenta o laboratório, tira essas dúvidas dos médicos e colhe algumas informações importantes, mas fundamentalmente é ele que passa essa informação já mastigada para a gente responder de forma correta. Isso. Informação, né? Na verdade, você perguntou, tem que saber o que ele quer. Às vezes o que ele quer não é o que você acha que ele quer. É aí. É a história do mindset. Então, assim, a gente acha, bom, eu tenho sensação, eu vou isso e tal, mas assim,
qual é o valor que ele exatamente vê nisso? Normalmente eles veem o valor, sim, da certificação, mas estou dizendo, para eles enxergarem essa qualidade, a gente precisa entender quais são os atributos que são importantes para ele. Então, assim, nesse caso, você tem alguém de relacionamento médico mesmo, você tem alguém focado nisso, onde você consegue o tempo todo estar captando informações para gerar conteúdo, de repente, para esses médicos. Isso, além de também levar e trazer essas informações que vão transformando o nosso dia a dia, né, de acordo com a necessidade deles. É uma estratégia que tem funcionado muito bem, que inclusive deu origem ao programa Fale com o Doutor, né, que é uma bate-papo que a gente tem, entrevista os médicos e coloca no nosso Facebook para que a comunidade se sinta representada por nós e pergunte várias coisas para o clínico em relação a doenças que eles têm, dúvidas que eles têm, enfim. Legal. Um enorme sucesso. Legal. E aí eu vou emendar a pergunta. Aliás, estou dizendo que o João está online aqui. Ele já vem com a pergunta e eu vou passar para você, que é o seguinte. Qual é a sua opinião sobre o uso das redes sociais para o público mais jovem que ainda virá a consumir os nossos serviços, a ser nosso cliente no laboratório? Bom, gente, rede social é um caminho sem volta, não é? Então, assim, como eu já disse, eu não nasci na era da internet. E aí, eu já era gerente de marketing. Acho que eu já era gerente. Não, enfim, fui ser gerente de marketing depois, mas eu lembro que quando começou tudo isso, a empresa que eu trabalhava dizia assim para mim: não, nós não vamos colocar nada no Facebook, porque a gente tem telhado de vidro, se entra alguém lá para falar mal da gente, como é que a gente vai fazer e tal. Hoje, não é uma decisão sua estar ou não estar nas redes sociais. Você está nas redes sociais. Porque se você não tiver os seus canais e alguém tiver que pau em você, eu falar, e acabou, entendeu? Então, não tem mais essa opção de não estar, nós estamos de qualquer jeito. E aí a gente precisa entender como é que a gente se relaciona com todos os nossos públicos. Então, hoje, o idoso, que não é mais idoso, de 60 anos, ele é um outro tipo de público do idoso de 60 anos de 10 anos atrás. E esta galera que está vindo aí, já nesta era digital, são pessoas que se relacionam muito de forma digital, como eu já disse, por exemplo, esse exemplo do Nubank. E na área de saúde não vai ser diferente. Então, por mais que nós tenhamos todos os entraves que a gente tem hoje, pelos conselhos regionais de medicina, pelos sindicatos dos médicos, da forma que a gente se relaciona, do que pode e do que não pode, que eles dizem que não pode se relacionar pelas mídias sociais, ou então, agora há pouco tempo, inclusive, saiu uma questão de poder falar por WhatsApp com os pacientes, porque teoricamente não podia, né? Então, tá mudando, vai mudar, e a gente querendo ou não. Então, a forma, não só... Quem foi que fez essa pergunta? O João Miranda, que trabalha comigo no laboratório. Então, João, isso não é para a geração que está vindo, é para já, é para agora. Então, a gente já tem que começar a se relacionar com os pacientes de uma forma geral. E as mídias sociais, elas têm que vir aí para quê? Para a gente oferecer conteúdo. Que do mesmo jeito que a gente está falando ali para a gente se relacionar com o médico, dizendo de coisas que ele quer saber e tudo mais, a gente pode se relacionar com os nossos pacientes também por aí. Né? Então, gerando conteúdo, o que é gerar conteúdo? Não é só falando do exame que ele tem que fazer, etc, etc. Isso é a consequência. Mas o primeiro é trazer informações e falar de coisas que sejam importantes para o paciente. Por exemplo, a gente está, digamos que numa época de epidemia de rotavírus. Vamos falar sobre isso, vamos trazer informação para a população. Isso gera leads. Então, isso gera e desperta o interesse, porque quando a pessoa precisa fazer um exame, ela lembra daquele laboratório que dá tanta informação importante e interessante para a vida dela. Aquilo que você falou, né? Vocês não estão na mente das pessoas, começa a entrar na mente. Vai entrando, né? Devagarinho, tomando conta. Que, afinal de contas, por que você chama o seu médico de seu médico? Você chama assim porque você cria um relacionamento com ele
muitas vezes de anos, né, de décadas. A sua mãe era cliente dele, você passa a ser cliente dele, e o laboratório também. Ele pode ter esse tipo de relacionamento duradouro e de confiança plena, né, entre o cliente e o laboratório, né? O Juliano diz o seguinte, que ele acha importante ligar para o médico no dia do aniversário dele. Típico que você falou, de laboratórios de cidades menores. Parece uma estratégia bacana, né? De mostrar. Pode ser que sim, pode ser que não. Se fosse aqui em São Paulo, por exemplo, o cara ia falar: Deus me livre, mais uma criatura me ligar com tudo isso que eu tenho que fazer. Eu já tô até vendo. Ele falar que ele prefere a parte dele de outro jeito. Numa cidade pequena, de repente, isso seja uma estratégia que funciona. Gente, não sei dizer qual é a estratégia que funciona para você, a gente precisa entender. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o que faz sentido para esse público, o que é legal. Às vezes, o ligar pode ser invasivo, dependendo. Mas você mandar um cartão, você mandar para ele um presentinho, alguma coisa de tipo, lembrei de você, pode ser uma coisa interessante. Mas, de novo, depende muito da realidade e da cultura de cada local. E às vezes também cuidar um pouco com extravasar o relacionamento. Ultrapassar o limite. Às vezes e querer ser muito amigo do cara, muito brother. Isso aí às vezes acaba até afastando, até criando uma espécie de um assim, né? Precisa entender o que é que faz sentido. De novo, numa cidade pequena, de repente, esse relacionamento seja muito legal, ter essa proximidade e tal. E para um outro lugar, isso não ia pegar bem. Então, a gente precisa realmente entender qual é a cultura de cada local. Doutora Edilene Montalvão está tentando mandar alguma pergunta aqui, mas veio só as aspas, Edilene. Se você puder reescrever tua pergunta, a gente agradece aqui. O Caio Mota, aquele que fez a pergunta da questão da acreditação e certificação, te pergunta o seguinte: quais são os atributos que os médicos necessitam, na tua opinião? Você respondeu, né? Como assim? Quais tantas coisas. Acho que o que ele pergunta que ele quis fazer, eu entendo assim, se estiver errado, Caio, me corrija. Quais as necessidades que eles têm em relação ao laboratório, o que eles precisam? Aí vai ter que perguntar para eles, né? Gente, sabe qual é o nosso problema? A gente tem um mindset, sabe, de não pensar na solução. Como é que a gente vai pensar na solução se a gente não escutou essas pessoas? Então, a gente precisa estar mais próximo deles, de todos eles, para a gente entender o que é que faz sentido. Isso aí. Vamos ver aqui. Vamos ver mais alguma pergunta. Vou fazer uma perguntinha aqui minha, tá? É o modelo para isso? É de lá que vem toda essa ideia, essas ideias novas? É dos Estados Unidos que vem isso? É americano isso? Como quase tudo? Eu acho que assim, tem muita coisa que é muita inspiração americana. Então, até falando até da experiência do paciente, a experiência do paciente é um pouco diferente de uma experiência só de cliente. A experiência do cliente é aquela coisa que a gente começou, então, a entender o cliente, ver o que importa para ele, que vem nessas técnicas todas de design thinking. Que é o quê? Quais são essas técnicas de design thinking? Da gente se colocar no lugar do outro, de usar a empatia para poder entender o que é que faz sentido. A experiência de pacientes, ela tem outros atributos ali. Que além da gente olhar a satisfação do paciente, é a gente ter a questão da qualidade clínica e do desfecho clínico. Aí vocês vão me perguntar, então tá bom, o paciente que entrou no hospital, que já tem uma patologia que é fase terminal, então se ele vai morrer, ele não precisa ter uma boa experiência? Muito pelo contrário. A jornada desse paciente tem que ser muito boa, mesmo que o desfecho clínico dele seja ruim. Às vezes você pode sair, por exemplo, de uma internação hospitalar com um desfecho clínico bom, ou seja, curado, mas a tua jornada no hospital foi péssima, né? Então, a tua experiência foi ruim e o teu desfecho clínico foi bom. Então, quando a gente está dizendo de experiência de pacientes, que é um movimento que começou nos Estados Unidos há cerca de 13 anos, e que foi um movimento que começou impulsionado pela questão econômica,
Ou seja, os prestadores de serviços começaram a receber mais ou menos de acordo com o score deles de experiência de paciente. Então, o governo americano começou experiência, todo mundo que tinha utilizado algum serviço de saúde. E aí, eles remuneram de forma diferente, então, de acordo com a experiência. E a gente acredita que esse movimento vá começar no Brasil. Seria quase que um TripAdvisor de serviço de saúde, né? Mais ou menos isso. É que tá demorando para acontecer isso, viu? Pois é, só que aí que tá, a gente ainda está em algumas questões, o quê? Atrás, onde a gente tem aí um conselho regional de medicina e uma sociedade, um sindicato e tudo mais, que não permitem nem que a gente possa classificar o atendimento médico, por exemplo. Nos Estados Unidos, tudo é ranqueado. É o atendimento do laboratório, é o atendimento do médico, é o atendimento do hospital. Então, eu acho que essas coisas todas, esses modelos todos, eles são válidos para a gente olhar e se inspirar. Mas a gente está falando de uma outra cultura e de uma outra realidade. Que o que a gente só precisa entender é o seguinte: se começou lá, vai chegar aqui. A gente não sabe exatamente em que momento vai chegar. E aí vem a segunda pergunta: qual é o seu papel? O que você quer ser? Você quer ser protagonista ou você quer estar lá atrás esperando as coisas acontecer? Então, a gente está... essa reflexão. A gente está numa era da experiência, seja ela do que for, né? Sabe aquele exemplo, Caio, que eu dei, que a gente falava antes dos commodities? Sim. O commodity, ele já virou serviço e ele já virou experiência. Então, a farinha de trigo, que era uma commodity, ela virou bolo, ela virou bens de serviço. Esse bens de serviço foi para uma cafeteria e virou um consumo. E aí ele virou experiência depois, porque ele foi para a festa. O bolo da cafeteria foi para a festa. Então é isso. Quem não faz, quem não está na área de serviço, hoje o grande diferencial é serviço. E vou te dizer uma, hein? Dentro de um laboratório, que é um local onde nunca, ou quase nunca, o cliente vai feliz, digamos assim. Claro. Né? Quem gosta de fazer exame? Você conseguir encantar? Ter uma experiência positiva, o cara dizer, não, eu fui lá e foi positivo, foi 5 estrelas, minha experiência, todo aquilo que você falou, a jornada toda, né? Todos os pontos da jornada foram 5 estrelas. Mesmo o cara tendo dado o braço para levar uma picada em tudo isso, realmente é um trabalho fantástico e que vai exigir da gente profissionais como a Kelly, está aí entrando no setor das análises clínicas. Aliás, muito bem-vinda, viu, Kelly? Obrigada. Está muito bem-vinda e eu já quero exteriorizar aqui, se você me permite, para as pessoas que estão assistindo a gente, a parceria, né, entre as nossas empresas que está nascendo e muita coisa bacana vai surgir aí dessa parceria nessa área de marketing de relacionamento, de encantamento de clientes, para os clientes de imersão e também para os clientes da sua empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Vamos aproveitar para você também falar um pouco do seu trabalho, das outras áreas de atuação também, além da fidelização de cliente. Fica à vontade. Tá bom. Bom, eu acho que assim, tá, em primeiro lugar, a gente precisa falar que para a gente sustentar isso, a gente precisa de uma cultura que permeia a organização inteira, porque senão as coisas não têm sustentabilidade. Então não adianta a gente falar assim, vou fazer uma ação e essa ação ser uma coisa pontual. A gente precisa olhar quem entrega a experiência. Quem entrega a experiência são os nossos colaboradores. Então, a partir do momento que a gente tem uma cultura de experiência, onde está todo mundo nessa mesma página, mesmo que você não tenha, que um cliente não tenha reclamado numa pesquisa, você vai saber que aconteceu alguma coisa errada, que isso vai estar sendo percebido, né? Então, é o que eu sempre digo, a gente precisa trabalhar a cultura e essa cultura que vai sustentar a questão da experiência. Bom, falando um pouco das coisas que a gente está conversando e das nossas possibilidades de atuação aí, eu acho que é a gente realmente olhar
o que é exatamente que os laboratórios estão fazendo. Então, tem várias iniciativas, como a gente olhar, então, a jornada do paciente, entender todos esses pontos de contato pela perspectiva da equipe, pela perspectiva do paciente, e ver quais são as coisas que a gente pode mudar, trazer de inovação, trazer todas essas técnicas de design thinking e todas essas técnicas de relacionamento, de como é que a gente se relaciona com todos esses públicos aí, tanto com o médico, quanto com o paciente, entender um pouco o ponto de vista deles, então ter entrevistas de profundidade, grupo focal, e atuar mesmo com essa forma de fidelização, né, com marketing, mas com um marketing estratégico, com um olhar diferenciado, entendendo o que é importante para o cliente. Que maravilha. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Adriana Simões Pires Martins pergunta o seguinte: como podemos avaliar a experiência do cliente? Sugestões de indicadores? Como a gente pode avaliar? Então, todas essas ferramentas que eu falei para você, elas podem ser. Então, a gente pode avaliar a jornada, a gente pode avaliar através de pesquisas. E a pesquisa, gente, tem uma diferença muito grande entre pesquisa de satisfação e pesquisa de experiência. A pesquisa de experiência, ela tem informações que são informações muito mais que a gente pode ir direto ao ponto para a gente entender o que a gente pode mudar. Como, por exemplo, quando a equipe conversou com você, ou quando o médico falou com você, no caso de uma análise clínica só, de um laboratório que não tem a imagem, por exemplo, quando a atendente falou com você, ela te explicou tudo de forma clara, que você conseguisse entender. Se ele disser que não, você já consegue entender que você precisa capacitar melhor a tua equipe nesse aspecto técnico, entendeu? É diferente de eu perguntar, na sua percepção, qual foi a qualidade do atendimento? Eu estou falando de percepção. Experiência é aquilo que ele vivenciou. E percepção é uma coisa que a sua é uma, a minha é outra. Depende do seu nível de exigência, exatamente. Então a gente não tem que avaliar a satisfação do paciente? Tem. A percepção dele também é muito importante. Mas isso tem que estar dentro de alguns atributos muito bem construídos para a gente não ficar só naquilo que é intangível. Então, a gente tem várias formas de avaliar essa experiência. Então, como eu disse, a gente pode fazer jornada, a gente pode fazer grupo focal. Grupo focal é uma coisa muito legal, gente. A gente consegue entender aí quem são os pacientes que mais utilizam o nosso laboratório e entender um pouco. Eu não sei se vocês já participaram de grupo focal, mas de uma forma geral é assim, você coloca um grupo de pacientes, a gente tem que ver quais são as características desses pacientes, elas podem ser demográficas, como, por exemplo, faixa etária, homem ou mulher, ou a gente pode ver, por exemplo, por patologia, e aí a gente coloca esses pacientes numa sala e tem um moderador que vai fazer perguntas, mas não perguntas diretas, tipo, o que você sentiu, ou o que você prefere, mas vai construir uma conversa, onde daí você vai conseguindo tirar alguns atributos. E do outro lado do espelho, que a gente chama, porque é uma sala de espelho, onde os pacientes não enxergam que tem pessoas os assistindo. E do outro lado do espelho você coloca a equipe para entender o que é que o paciente está falando e o que é que ele valoriza. Quando a gente faz esses grupos focais, a gente fica assim de queixo caído, de falar assim, não acredito que o paciente pensa desse jeito. Pois é, mas é do jeito que ele pensa. Então são as coisas que a gente precisa fazer para reconstruir. Tá? E o mais importante é o que importa realmente, né? O que a gente pensa não traz nenhum retorno financeiro para a empresa. Agora, o que eles pensam... E às vezes a gente pensa de um jeito que a gente está oferecendo uma coisa que é muito além daquilo que ele quer. Então a gente está gastando dinheiro e às vezes está com foco naquilo que não é importante para ele. Né? Então tem várias ferramentas. Bom, a Fernanda Dias disse que foi excelente o papo. A Laís está dizendo, muito bom esse papo de jaleco, muito a acrescentar. Que bom. E eu, nesse momento, Kelly, tenho que dizer que, infelizmente, temos que terminar o nosso papo de jaleco. Muito obrigado pela tua presença, foi sensacional. É um tema que eu adoro, eu sou fascinado por marketing,
Inclusive, vou te contar um segredo, que aliás ninguém sabe, eu vou contar em primeira mão para vocês. Quando eu estava no segundo grau, eu sempre ouvia minha família, você tem que fazer medicina, tem que fazer medicina, tem que fazer medicina. Eu gostava muito de laboratório químico. Fazia segundo grau na época, era técnico, né? E eu fazia auxiliar de laboratório de análises químicas. E eu já sabia, mas nunca queria laboratório. E aí, que negócio de laboratório, fazer exame, meus pais diziam que era médico, tinha que fazer medicina, eu tinha aquilo na cabeça. Chegou no segundo ano científico, eu fiz um teste vocacional. E esse teste vocacional Tchã! publicidade, marketing e comunicação. Olha só! Aí eu disse, não, eu quero fazer medicina. E a psicóloga falou assim, Caio, marketing, comunicação, publicidade, talvez até jornalismo. Agora, medicina não tem nada a ver contigo, cara. Não tem nada, tá totalmente fora. Aí tá, eu falei, vou repetir esse teste. No ano seguinte, estava no terceiro ano, fiz de novo. Adivinha? Mesmo resultado. Olha! E por uma coincidência ou não, talvez uma coisa de eu mesmo buscar inconscientemente, eu acabei me mergulhando nesse universo de comunicação. Olha aqui, a gente fazendo papo de jaleco, a questão do marketing, que eu acabei assumindo a parte de marketing da empresa, de uma forma, como eu te falei, autodidata, mas tentando levar da melhor forma. E para mim, para o meu presente maior, a minha filha está cursando jornalismo hoje aqui. Olha, então, que bacana! Tá materializando meu sonho, ou talvez até a minha vocação de adolescente aí. Que bacana, então, parabéns. Realmente... Tá no sangue, tá vendo? É muito legal quando a gente realmente consegue entender como a gente consegue usar essas ferramentas ao nosso favor. E quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, há 20 e tantos anos atrás, eu lembro que a história do marketing era uma coisa assim, meio marginal mesmo, porque o marketing é o que faz a comunicaçãozinha, é o que faz a festinha. E é isso, gente, o marketing ele é tão estratégico que realmente, se você não conseguir, seja qual for a sua profissão, você precisa entender um pouco de marketing. E hoje eu fico muito feliz que nos MBAs que eu estou dando aula, 70% do meu público são de médicos. Então, quer dizer, são os médicos com um outro mindset, que eles estão entendendo que além da formação médica, ele precisa entender de outras coisas também. Né? Assim como você está aprendendo um pouco também da nossa área. Nossa, o tempo todo. Só falta chegar no CRM, gente. Isso aí. Mas, muito obrigado. Foi um prazer. Pô, eu tenho certeza que nós vamos fazer outros programas, porque é tanta coisa. Cada temazinho desse que você falou daria um papo de jaleco, né? Milhares de informação para a gente explorar, né? Então... Gente, na próxima vez eu prometo que eu vou entrar on time. Desculpa. Mas a gente já avançou a hora, então já conseguimos arrumar essa parte, tá tudo bem. Tá então tá bom, gente. Obrigada. Muito obrigado para você, de coração. Espero te ver em outro Papo de Jaleco com a gente aqui, e em outras atividades também, em parceria, que a gente possa trabalhar junto. Vai ser um prazer para mim. Vamos lá, estou à disposição. Sucesso para você na área da saúde. Obrigada. Na área de diagnóstico, né? Vamos organizar um evento aí no Sul. Isso, nós vamos fazer aquele workshop, né? Isso, para a gente falar aí de jornada de paciente. O pessoal que está assistindo aí já está sabendo de primeira mão que vai rolar uma jornada em Floripa. Isso. A gente poder, então, trabalhar essa parte aí com a Kelly, com a equipe dela. Será um prazer receber vocês em Floripa, vai ser fantástico, né? Que bom. Vou ver esse lugar horroroso aí. Esse lugar horroroso. Tá bom, gente, foi um prazer. Caio, boa noite, obrigada, prazer estar com vocês e estou à disposição. Tá bom? Obrigado, você que está aí assistindo a gente também, todos os mais de 50 que estiveram online simultaneamente, agora 28, mas eu estou com a informação aqui que nós chegamos a acessos, número de acessos, 737 acessos, ou seja, foram 737 colegas que participaram, que estiveram em horas diferentes, participando em algum momento. Isso é um grande sucesso. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Para você que ainda não assinou a página da Imersão,
faz esse favor aí pra gente, clica no botãozinho vermelho ali e participa com a gente da nossa página, tá bom? Obrigado por mais esse Papo de Jaleco, forte abraço e até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.